Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos, já faz um tempo já que eu tô pensando aqui numa passagem bíblica, já há alguns dias. Essa passagem mexeu muito comigo e eu quero pensar nela junto com você. E aí te convido para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18 e no versículo 12. Diz assim: E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, estamos aqui para aprender no seu templo, Senhor. Ó Deus, e nada tenho para entregar à tua igreja, ao teu povo. Então faça de mim simplesmente um canal de transmissão da tua palavra, Senhor. Ó Deus, venha ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto dessas histórias aqui. E para a gente ter uma ideia, para a gente se achar, se encontrar, a gente lembra que a gente vai estar falando aqui de Acabe e de Josafá. Então morreu Asa, que era pai de Josafá, e Josafá fez algumas coisas boas. Ele fez algumas coisas boas. Ele quebrou alguns altares, alguns postes ele derrubou e começou a fazer aquilo que agradou o Senhor. E consequentemente o Senhor prosperou Josafá. Em contrapartida, do outro lado, no reino do norte, existia o rei que foi um dos piores, se não o pior rei que Israel já teve. Você lembra o nome dele? Lembra aí não? Alguém arrisca? Acabe, esse caboclo aí. Esse cidadão, o rei Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, estava lá no reinado de Israel. E quando foi lá por volta de 3 anos do reinado de Josafá, Josafá fez uma aliança com Israel. Em 2 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 12, diz assim, Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas e cidades e provisões em Judá. Aí se você ler um pouco essa história, você vai observar que ele teve vários comandantes com vários exércitos, um com 320 mil, outros com 240, 280, 180. Então ele se fortificou muito. E Acabe, junto com Josafá, fizeram uma aliança. Eu não sei que tipo de aliança, mas é alguma coisa relacionada a casamento, ou o filho de um casou com o outro, e fizeram uma aliança. E acontece que do 3º ano do reinado de Josafá, ele já estava bem estabelecido, ele desce para fazer uma visita a Acabe. E a história diz que Acabe, ele já tinha passado lá pelo Monte Carmelo com os 400 profetas de Baal, os Balaíns. Aí teve a seca que o profeta Elias profetizou. Depois disso ele desce e vai lá na vinha de Nabote e toma a vinha de Nabote. E o Senhor já tinha prometido que a situação dele não ia ser nada favorável, nada boa. Mas o tempo está passando, ele continua reinando, porque quando Elias foi falar com ele se entristeceu, jejuou, vestiu de saco, e o Senhor resolveu
dá mais uma oportunidade para ele, vamos dar mais. O Senhor resolveu, volta lá Elias, fala para ele que não vai acontecer no reinado dele essas coisas que eu disse, mas do filho dele. E ele está tocando a vida dele ali, e acontece que há relatos que o rei da Síria resolveu tomar Israel. E então chamou os comandantes, os governadores, juntaram aproximadamente 32 governadores e mandaram um recado lá para Acabe. Olha lá, Acabe, a partir de amanhã, a sua riqueza é minha, as suas mulheres e seus filhos são meus, todos os tesouros que você tem são meus. E aí levou para Acabe essa mensagem. Aí Acabe ficou temeroso, né? Falou, puxa vida, e agora, né? Ele está muito forte. Falou, não, eu concordo, tudo bem, pode ser. Diz que tudo que é meu é dele. Aí ele chega e diz para o rei da Síria, o nome dele era Ben-Hadad. Fala, olha, ele falou que tudo bem, ele é o seu servo. Ben-Hadad não ficou satisfeito com isso e disse, olha, eu quero mais. Os meus soldados vão entrar na casa de cada um dos israelitas, e tudo que eles acharem que deve pegar, eles vão pegar para si, e vocês têm que ficar quietinho. E leva essa mensagem para Acabe. E Acabe diz, não, de forma alguma, isso aí também não. E aí chama os seus conselheiros, os conselheiros dizem, ó, não vamos aceitar isso não. E aí, um profeta do Senhor vai até Acabe e diz, olha, o rei da Síria, ele não está lutando contra você, é contra o meu povo. Então pode ir para a guerra, que eu vou dar a vitória para você. E acontece que, mas como é que eu faço? Eu vou, não vou? Ele perguntou, falou, não, você vai, com 252 jovens. Ele tomou esses jovens, mais 7.000 soldados, e partiu para a guerra. O Senhor deu a estratégia. Chegando lá, eles estavam, o rei da Síria, mais 32 governadores, mais 32 reis, estavam bêbados, tomando lá e bebendo nas suas tendas, e eles foram lá, e exterminaram, eles venceram a batalha, e esse pessoal foi embora fugido. Só que eles não ficaram satisfeitos, e o Senhor pediu que o profeta ordenou um outro profeta dizer a Acabe, olha, o ano que vem vai acontecer a mesma coisa, na primavera o rei vai voltar contra você. E ele foi se aconselhar lá, o Ben-Hadad, com os seus conselheiros, ele disse, olha, você sabe por quê que a gente perdeu? Porque o Deus daquele povo é o Deus das montanhas. Se a gente guerrear nas planícies, nós vamos vencer. O nosso Deus Todo-Poderoso, ouvindo isso, falou, não, mas o que é isso? Ele disse, olha, vai acontecer o ano que vem de novo, e vamos repetir a dose, e você vai vencer novamente. Passou-se um ano, e o rei da Síria novamente foi atacar Israel. O Senhor deu a estratégia e o rei da Síria foi vencido. Ben-Hadad fugiu, e a ordem do Senhor é que se exterminasse. E de repente eles tiveram uma ideia, estavam fugindo, escondendo de casa em casa, e os assessores de Ben-Hadad disseram, olha, esse rei aí, ele misericordioso ele é, vamos falar com ele, quem sabe ele não deixa você ficar de boa aí, fazer uma aliança. E chegaram até, mandaram mensageiro até Acabe, e falaram, ó, Acabe, o teu irmão Ben-Hadad falou que está disposto a se entregar e quer pedir perdão. E Acabe aceitou essa ideia. E o Senhor então, e poupou a vida de Ben-Hadad. E o Senhor não se agradou de tal coisa. E aí então decretou a morte de Ben-Hadad, a morte de Acabe. Porém, só para a gente se situar nessa história aí, depois desse período aí, ficou uns 3 anos de tranquilidade, de paz. Só que a Síria ficou como uma cidade de Israel. E então, ficou aquilo, Acabe ficou pensando naquilo, remoendo aquilo, remoendo. E então, Josafá agora faz uma aliança com Acabe. Uma aliança de casamento, matrimônio, acho que os filhos casaram, alguma coisa assim, e eles estão juntos agora.
E Acabe, que não é bobo nem nada, vê a fortaleza de que maneira tão grande que ele se fortificou. Versículo 18 diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Depois de alguns anos, desceu para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundância para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir a Ramote de Gileade. Ele fez aquela festa, matou bois, carneiros, junto com o rei veio a família dele, todo aquele povo, e eles se assentaram para comer, para se divertir, para conversar. E aí Acabe vê que ele tem uma oportunidade de juntar aquele exército grande, aquele monte de gente, e convida, fala: olha, você não vem comigo? Você não vem comigo para a gente tomar uma cidade que é nossa? E aí o Josafá responde para ele assim, versículo 3: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramate de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Porém, Josafá, ele tinha um relacionamento mais estreito com o Senhor. E todos os passos que ele dava, principalmente esses passos de tamanha importância, ele tinha o hábito de consultar o Senhor, que deve ser o hábito de todos nós. Todos os passos que devemos tomar, nós temos que consultar a palavra, consultar o Senhor, orar a Deus. E então Josafá diz assim, disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Acabe acha a ideia boa. Eles estão indo num lugar aberto, amplo, grande, e Acabe marca uma reunião e chama nada mais, nada menos que 400 profetas. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos a Ramote de Gileade, ou deixaremos de ir? E todos eles unânimos diziam: sobe, porque Deus entregará na mão do rei. O rei Acabe, ele tinha aqueles profetas que sempre pronunciavam coisas que ele desejava ouvir. Tanto é que o reinado dele estava naquela situação meio debilitada, fragilizada. Mas ele tinha o suporte daqueles 400 profetas, pessoas que eram bajuladoras e pessoas que ele cuidava daqueles homens, tratava daqueles homens, comissionava aqueles homens. Eles estavam ali profetizando para a alegria de Acabe: não, pode subir porque Deus vai entregar na sua mão. Pode subir, que vai entregar na mão do rei. Mas Josafá, como eu disse aqui há pouco, era um homem que tinha um relacionamento mais estreito com o Senhor. Ele viu aqueles 400 homens, passou a vista assim, deu uma olhada, e os caras estão lá: pode subir, pode subir. E dá uma olhada e pergunta assim: qual que é o próximo? Não há ainda algum profeta do Senhor para que consultemos? Estava tudo lá, aquele 400 profetas. Mas ele olhou no meio dos 400, falou: olha, do Senhor, que tem o Espírito Santo, que esteja com unção. Isso aí não tem um. Não tem algum aí que seja do Senhor? Porque esses aí eu não senti muita firmeza nesses camaradas aí não. E eles estão lá: pode ir, sobe que é para você, sobe. Aí o versículo 7: então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem a quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio,
porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Esse é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim, ó rei. Ó, tem aí um camarada aí, mas ele nunca fala nada que presta ao meu respeito. Tudo que eu vou fazer, ele fala que vai dar errado. Mas é óbvio. O camarada com uma vida toda torta, fazendo tudo que desagrada a Deus. Quando encontra um profeta de Deus, que diz o que é correto, que o confronta com a palavra de Deus, ele diz: ó, eu odeio esse cara. Eu odeio esse homem porque ele não fala nada, absoluta nada, o que presta ao meu respeito. Mas Josafá está ali tímido. Não fala assim, ó. Não fala assim não. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E aí o mensageiro vai lá atrás de Micaías. E chegando lá, ele leu o que nós lemos aqui no início. E disse assim: ó, as palavras que os profetas estão dizendo lá é palavra boa. Seu histórico não é bom, velho. Então você chega lá, tem 400 profetas lá dizendo só palavra de vitória. Não vai ser você que vai falar coisa errada lá, hein? Vê lá, vigia o que você vai falar. E Micaías responde: olha, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Não, eu vou lá, mas o que o Senhor me disser, é isso que eu vou falar. E aí Micaías chega lá diante do rei. Eu fico observando essas coisas, que chega lá, na hora que ele chega, ele diz a escritura aqui que estão assentados na porta da cidade, e os profetas, tá lá, pode ir, pode subir que a vitória é sua. A vitória é sua, já ganhou, já ganhou. E aí na hora que o rei vê Micaías, ele pergunta para Micaías: Micaías, devo eu subir a remote de Gileade? Aí eu diria nas minhas palavras assim: você quer ir? Vai. O que ele falou? Coloca lá para pegar mais fácil lá a voz dele. Vindo pois ele ao rei, esse lhe disse: Micaías, iremos a remote de Gileade a guerra, ou deixaremos de ir? Ele disse: subi e triunfarás, serão dados na vossa mão. Mas esse Micaías sempre falava alguma coisa contra, e agora ele fala que, bom, pode subir, ué. Porém o tom de voz de Micaías o denunciou. Ele falou de uma forma irônica: sobe, tem 400, você não é isso que você quer ouvir? Tem 400 profetas aí, te servindo, falando para você subir, então vai lá e sobe. Você não queria nem me ouvir? Então vai e faz o que você acha que tem que fazer. Mas ele diz assim, versículo 15: até quantas vezes conjurarei para não me falar, senão a verdade em meu nome? Está dizendo ao Micaías: você está querendo me enrolar? Fala a verdade. Fala a verdade. Só que Acabe não suportava a verdade. Ele não aceitava ser contrariado. Não aceitava ser contrariado. Nós estamos no 15. Vamos fazer a leitura aqui. Então ele disse: então fala a verdade. Ele começou a dizer: olha, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu, que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre o que é mal? Disse mais: ouvi pois a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentando-se
assentado no seu trono, e todo o seu exército celestial em pé à tua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: a quem persuadirei a Acabe para ir a Israel, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse: com que? Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e ainda prevalecerá. Sai e faze assim. Agora, pois, o Senhor colocou um espírito de mentira na boca desses seus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. E aí, quando estava acontecendo toda essa situação aí, tem um profeta aqui, o nome dele é Zedequias. Aí o Zedequias, para poder dar uma caracterizada no que ele estava falando, ele foi lá e fez um chifre de ferro. E estava lá. O Zedequias, eu penso aqui, parece que ele era um dos líderes lá dos profetas. E trouxe o chifre. Falando, um chifrão. Com esse chifre aqui, rei, você ferirás todos os assírios. Leva esse amuleto, leva esse chifre com você. Coloca esse chifre aí no bolso, porque esse chifre é que vai te garantir a vitória. Pode subir. E estava dessa forma. Tanto é que esse Zedequias, quando ele ouve Micaías falar dessa maneira, ele vai lá e dá um murro na cara de Micaías. E aí me fez pensar que quando você tem a palavra da verdade, às vezes você pode sofrer violência. Às vezes você pode sofrer abandono. Quando você tem a palavra da verdade, às vezes você pode ficar falando sozinho. E nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não aceitam ser contrariadas. O camarada até sabe que está fazendo errado, mas ele quer a aprovação de todos. E nós estamos vivendo num tempo onde o errado está certo e o certo está errado. A sociedade, as redes sociais, as telecomunicações, o inimigo de nossas almas, ele tem montado uma estratégia onde tem deixado as pessoas confusas, onde a palavra tem sido deixada de lado, e onde o que algumas pessoas pensam de uma forma mais aberta, mais ampla, mais liberal, acaba virando lei, acaba virando o certo, e o que é certo está errado. E se você vai advertir, se você vai falar, a pessoa levanta contra você de uma forma que você vai se diminuindo. Se você não tiver uma força, ou se você não tiver como Micaías, que é o que nós precisamos ser a cada dia, Micaías, nós seremos engolidos. E são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Agora vem o Zedequias e dá um murro em Micaías e pergunta: onde é que passou esse espírito aí de você, de mim? Que eu nem vi de onde saiu esse espírito aí para estar falando que a gente está falando mentira. Diz um dito aí, Deus me livre, né? Que diz que a mentira falada constantemente, ela se torna uma verdade, né? Então isso é muito perigoso. Perigosíssimo. Perigosíssimo. E vamos continuar no texto. Paramos ali no 22.
Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando, feriu Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Ele disse: Micaías, eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai-o a levá-lo a Amon, governador da cidade de Joás, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai o homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia, com água de angústia, até que eu volte em paz. E é isso que querem fazer com aqueles que trazem a palavra da verdade. Querem te prender. E se não for dessa forma, se não for desse jeito, se não for por cárcere, eles se sufocam ignorando o que você diz. Por quê? Porque é muito mais interessante para Acabe ouvir que ele vai ser vitorioso, que ele vai ser campeão, apesar de todas as coisas que ele tem feito, do que ele fez, do que dizer: olha, você precisa se consertar, ou agora não é o momento. Olha, o Senhor diz não. Porque em muitos momentos o Senhor diz não. E aí, que tá? E aí eu vejo Micaías nessa situação, onde ele foi levado ao cárcere, deram pouca comida, pouca água, para ver se ele se cala, para ver se ele muda o discurso dele. Quantas congregações que têm mudado o discurso porque têm perdido membros? Porque não suportam ser confrontado com a palavra da verdade? Porque essa palavra aqui, ela é uma espada de dois gumes, que ela entra a divisão das medulas, não é isso que diz? Ela penetra. E às vezes não é isso que nós queremos ouvir, não é aquilo que nós desejávamos ouvir. Mas ela vem e diz: olha, não é assim, precisa mudar, não é dessa maneira. Ou então você não pode aceitar isso. Ou então, às vezes só querendo algumas, como diz o nosso pastor, coisas, buscando coisas. E muitas vezes o Senhor diz: olha, é a salvação, é a tua alma, é andar com Deus, é no dia a dia, é conhecer a palavra, é ter experiências com Cristo. E aí as pessoas estão querendo muitos: eu quero coisas, eu quero algo, eu quero viver, eu quero um iate, eu quero um carro novo, eu quero um barco, eu quero uma casa nova, no Dama, sei lá. E o Senhor está dizendo: olha, conserta-te para encontrar com o Senhor nos ares. E aí, esse Micaías, esse que faz esse trabalho, nós que devemos fazer esse trabalho, não nos devemos nos calar em hipótese alguma. Leva ele lá, deixa ele lá no cárcere, até eu voltar. Aí o que ele diz? Olha, se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, e ele gritou para aqueles 400 que lá estavam, mais os parentes de Josafá, de Acabe: ouvi, povos todos, ouçam essa palavra. É o Senhor que está dizendo, é a palavra de confronto. A visão que ele teve é que as pessoas que subiriam para a guerra iam estar todas perdidas, como ovelhas sem pastor, correndo lá desesperadas, ou seja, Acabe seria morto naquela batalha. E o que aconteceu? Nós paramos aqui no 27. Aí sabe o que aconteceu? Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Aí por que eu não entendi? Por que esse rei Jeosafá pede para chamar um homem de Deus? O homem de Deus vai lá e fala assim: se vocês subirem, vai perder a guerra. E ele sobe.
Sabe por quê? Porque às vezes, assim como Josafá, a gente é vencido pelos não. Quando você traz o confronto, levanta-se um monte para você. Fala, não é assim que diz a palavra, ou então não tem que ser assim. E aí aquelas situações que pareciam estar tudo sob controle, se levanta como uma onda descontrolada para cima de você, falando, ou posicionando, ou coisa, dizendo que você está errado, que você está sempre contrariando, e aí acaba fazendo como Josafá. Josafá era um homem que estava fazendo as coisas certinha, e agora ele faz aliança com Acabe, e ele ouve o homem de Deus, pede para consultar um homem de Deus, e o homem de Deus diz assim, olha, se você for, você vai morrer. E o que ele faz? Vai! Ele vai. Aí eu fico olhando essas coisas, e aí eu fico me rindo dentro de mim. Senhor, o que farei? E o Senhor diz através da palavra ou no seu coração, não faz. Aí você vai e faz. Consulta o Senhor. O Senhor traz a resposta. E a gente ignora o que o Senhor diz. A resposta está aqui, como eu já disse, nessa espada, na palavra de Deus. Olha, não é assim, não é dessa forma. Mas a gente faz o quê? Aceita o contrário. Vai, vamos lá. Aí, o Acabe, que quis dar um despertão, ele falou assim, irmão, já que Josafá vai comigo, chamou Josafá. Chega aí, camarada. Você é meu parente. Ó, seguinte, você fica com as suas roupas reais, porque tem que ficar na frente do povo, para os guerreiros não desanimarem, e eu vou disfarçar, eu vou colocar uma roupa de soldado, e vou ficar lá no meio, que é para mim fazer o combate lá do meio, espertalhão, eu vou ficar aqui no meio. E aí Ben-Hadad sabe que o exército de Josafá e de Acabe, de Israel e de Judá, está subindo contra ele. Ele chama o seu soldado e diz, o seguinte, é só Acabe, nós queremos Acabe, só Acabe. E aí sobe aquele monte de soldado, eles se encontram lá, e está Josafá com a roupa de rei, e o Acabe lá escondido com a roupa de soldado. E todo aquele soldado vai para cima de Josafá, e Josafá grita, ei, peraí, eu sou Josafá, sou eu Josafá. Não sei se ele tinha a voz mais fina ou a voz mais grossa, eu só sei que o pessoal fala assim, olha, mas isso aí não é Acabe. E aí falou, então não é você que a gente está procurando não. E diz a Bíblia que de repente um soldado do exército assírio, involuntariamente ou de qualquer maneira, levanta o arco, solta uma flecha. A flecha passa por cima daquele monte de soldado na batalha, e a flecha encaixa-se na divisa da couraça de Acabe. E Acabe, fui ferido, me tira daqui. Mas como tira? Aquela guerra lá no meio de tanta gente, ele segurando no carro ali, segurando no carro, e segurou, ficou até o fim da tarde, e diz as Escrituras, que no final da tarde, ele foi morto, ele morreu, como o Senhor tinha dito. Postura de Micaías, valente, destemido, corajoso, crente. Postura de Josafá, inconstante, fez aliança com o perverso, colocou os interesses próprios
acima de tudo. É importante nós darmos ouvido sempre à palavra do Senhor. E se nós continuarmos nessa leitura, lendo um pouco mais, a gente vai ver que depois que Acabe morreu, ouve-se uma voz lá no meio do arraial, no meio da batalha, diz: olha, cada um para a sua casa, cada um para o seu reino, cada um para a sua terra. E a guerra se extinguiu, se acabou, e eles voltaram, o povo de Israel voltou sem rei, como ovelha sem pastor, como o profeta Micaías havia dito. E vai embora também Josafá, e chega lá no seu país, em Judá. Eis que Jeú fala para ele: olha, coisa erradíssima que você fez. Sobre ti virá uma desgraça tal. Ele pagou uma consequência. Porém, Josafá aprendeu. Porque depois disso, reinou o filho de Acabe. E lá no 3º, 4º ano, Josafá manda ele faz embarcações e manda que seus funcionários vão a determinado lugar, a Ofir, buscar ouro. E lá no meio do caminho ele se perde, a navegação se quebra. E aí depois o filho de Acabe, acho que é Acasias, procura ele e diz: olha, é o seguinte, eu tenho uns marinheiros que são profissionais, os caras são bons. Vamos fazer o seguinte, vamos unir os nossos marinheiros para mandar buscar esse ouro aí? E Josafá diz: não faço aliança com você. Josafá aprendeu com o erro, não fazer aliança com o perverso. Que eu possa aprender com o erro desses homens, dessas pessoas, e também com os acertos, como o caso de Micaías. Que nós possamos ser a cada dia Micaías, pessoas que não tenham medo de falar a verdade, de falar a palavra do Senhor. Amém? Você pode orar comigo agradecendo a Deus por esse momento? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor. Deus, essa palavra que eu, nessa noite, aprendi bastante, Senhor. Pai, que eu possa executá-la no meu dia a dia, que eu possa sempre lembrar, Senhor, desses fatos, e lembrar, Senhor, de Micaías, Senhor. Em maneira alguma, Senhor, seja qualquer que for o tipo de situação, que eu possa estar convicto e de acordo com a Tua palavra, Senhor. Pai, que eu e os meus irmãos não abrimos mãos por nada, Senhor, de executar os Teus mandamentos e a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é vida, e no livro de João diz, Senhor, que o Senhor chama as suas ovelhas e elas o conhecem, elas o ouvem e seguem, Senhor. Pai, que nós possamos seguir a Ti sempre, Pai. Ó Deus, Josafá ouviu que não era, Senhor, aconselhável ele ir àquela batalha, mas ele ignorou a Sua palavra. Pai, que nós possamos estar atentos a cada momento ao Teu falar, Senhor. Deus, porque o Senhor tem se revelado aqui, Senhor, todas as vezes que nós nos reunimos. Pai, mas quantas vezes, Senhor, que nós a ignoramos. Pai, quantas vezes, Senhor, que chegamos em nossos lares e por muitas vezes, Senhor, não nos lembramos, Senhor, do que foi dito, Pai, misericórdia de nossas vidas, Senhor. Mas quantas vezes, Senhor, nós chegamos e ficamos por semanas nos alimentando e remoemos dessa palavra, Pai. Pai, que esse desejo de nos alimentar nessa palavra, de ficar pesquisando, remoendo, comendo, Senhor, essa palavra cresça em nossas vidas, Pai. Ó Deus, e que possamos ser pessoas determinadas, pessoas ousadas, Senhor, para falar do Teu amor, Senhor, com sabedoria, com discernimento e entendimento. Ó Pai, eu peço a Ti em nome de Jesus, e agradeço também nesse momento. Amém, Jesus.